agora já podem se dirigir para o salão social, onde terão o seu culto normal. Crianças até 11 anos podem retirar. A equipe de adoração vai nos conduzir a Deus novamente no louvor. Palavra de oração e passar a palavra ao pregador. Antes, eu quero agradecer os irmãos que compreenderam essa queda de energia e aqueles que se levantaram do seu lugar para rapidamente procurar uma solução. Que coisa boa, que excelência no serviço a Deus, que segurança para nós que estamos aqui. Muito obrigado. O culto bem que poderia continuar sem energia, não teria tanto problema, por conta da assistência de vocês, da compreensão de vocês. Nós não podemos ligar ainda os ar-condicionados, porque houve uma sobrecarga.
Contamos com a compreensão de vocês no tocante a isso, tá bom? Eu queria agora fazer só uma oração. Primeiramente, por alguns irmãos que essa semana passarão por cirurgias e exames mais delicados. O primeiro deles que me chegou à mente, chegou às mãos, é a Adriana Thomas. Ela vai passar por uma cirurgia cardíaca amanhã, no Santos Dumont. A Beth Viana, na quarta-feira, vai fazer um exame muito delicado, muito preciso, em São Paulo, no AC Camargo, em São Paulo. E esse exame é que vai dar direção aos médicos acerca de que tipo de cirurgia farão para a remoção do tumor que ela tem no seu cérebro. Tá? Eu quero agradecer a oração dos irmãos, o apoio, tem firmado o nosso coração, tem nos deixado com esperança no Senhor. Muito obrigado. E pelo Zaqueu, que se encontra internado, fez a cirurgia e está bem, graças a Deus. Vamos orar por esses motivos agora? Senhor nosso Deus, a Tua palavra nos diz que o Senhor é homem de dores, que sabe o que é padecer. Isaías falou isso, e o Senhor Jesus confirmou isso, levando sobre si as nossas dores. Queremos bendizer o Teu nome, e queremos confirmar sobre os Teus cuidados a vida destes queridos que foram lembrados agora. A Adriana Thomas, que amanhã passará por uma cirurgia delicada no seu coração. A Beth, que fará um exame também delicado. Que o Senhor oriente a mão e a mente dos médicos. Queremos agradecer pelo Zaqueu e a sua recuperação. Muito obrigado. Bendito seja o Senhor. E é provável, muito provável, que outros irmãos ainda essa semana precisem dos cuidados especiais do Senhor sobre a sua saúde. E nós confiamos aos Teus cuidados, a vida de cada um deles, a sua saúde e o desejo que nós temos de que o Senhor os visite com graça. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Toda a igreja está convidada para um programa especial neste sábado às 19 horas. Não sei quantos de vocês já ouviram falar sobre o quarto de guerra. E nós vamos passar para a igreja, não apenas para casais, mas para a igreja. Quem desejar, quem puder vir, sábado às 19 horas aqui no templo. É algo que vai mudar a nossa forma de ver o poder da oração. Como Deus age, tá bom? Como Deus responde. Vocês estão então carinhosamente convidados para participar disso. É tão gostoso a gente ir para um lugar com boa expectativa. É tão bom você ir a um restaurante que foi recomendado. Alguém disse, lá serve a melhor comida de São José. Então você já vai com boa expectativa, não é? Quando você lê um livro que alguém recomendou, dizendo, olha, esse é o melhor livro que eu já li. Então você está com muita vontade e vai com muita sede ao pote. Eu queria que nós fôssemos assim, para ouvir a palavra de Deus. O Senhor falando, muda, transforma. O nome do pastor João Arantes precede a ele. Ele já era pregador do Evangelho quando eu nasci. Olha só que coisa boa. Eu vou com expectativas boas. Eu vou com a esperança de que Deus fale ao meu coração. Eu queria que essa expectativa estivesse em todos nós. O Senhor vai falar. Ele vai falar comigo, na minha realidade. Eu queria confirmar sobre os cuidados do Senhor, pastor João Arantes, para que ele edifique a minha vida e a vida de cada um de nós. Falando Deus, nós ouvimos. Falando Deus, nós obedecemos, não é? Vamos orar por isso. Senhor nosso Deus, obrigado pela expectativa que o Senhor coloca em nosso coração. E obrigado porque o Senhor também, pelo Teu Espírito, supera tais expectativas. É muito bom vir cultuar o Senhor com a expectativa de que o Senhor vai falar conosco na nossa realidade.
E aqui nós estamos, ó Deus, calados e quietos para que o Senhor fale. E nós queremos obedecer o Senhor. Portanto, confirmamos sob os teus cuidados a vida do pastor João Arantes, teu servo, meu irmão, para que o Senhor, o usando, abençoe o povo que está aqui, o povo que está em casa, que assiste pela internet, sobre quem nós clamamos as tuas bênçãos também. Pedimos que o Senhor fale conosco, de forma bem clara, como o Senhor tem feito, e nos abençoe, como é da tua natureza fazer, em nome de Jesus. Amém. Amém. Remexendo na minha biblioteca, que tem 58 anos, eu encontrei um livro amarelo, velho. Eu o tirei e gostei do título e resolvi fazer uma segunda leitura nele. A primeira leitura que eu fiz desse livro foi em 1972, por aí. O autor é bem conhecido, Bill Bright. Bill Bright é um grande homem que criou um ministério de estudantes e profissionais para Cristo. Foi ele que escreveu as 4 leis espirituais. E o título do livro é Tocando o Mundo com Oração. Eu gostei do título, eu vou reler esse livro. E tem sido uma bênção para mim a leitura novamente desse livro. Porque eu trouxe à minha memória muitas coisas importantes que Bill Bright fala sobre oração. E estou feliz porque o culto de hoje está dando uma ênfase especial à oração. Os hinos cantados, as orações feitas, as palavras do pastor, mostrando a importância da oração. Eu resolvi, então, por causa desse livro e por um peso tremendo que veio ao meu coração, falar à igreja nesta noite sobre a chamada de Deus para a oração. Eu já combinei com a Clô, que se ela quiser colocar na internet, ela pode colocar. Mas se achar que não deve colocar, não precisa colocar. Eu não quero que vocês entendam, eu não quero que a tecnologia prejudique o querigma da mensagem. Sabe a diferença? Tecnologia é aquilo que o homem faz. O querigma é aquilo que o Espírito Santo faz. Eu prefiro que o Espírito Santo fale ao coração de todo mundo hoje. Mas se ela quiser colocar ali na transparência, pode colocar para facilitar o entendimento do assunto. Eu quero falar sobre a chamada de Deus para a oração. Eu nunca imaginei que depois de 85 anos de vida, eu voltaria a gostar tanto da oração como eu estou gostando agora. Já que eu não trabalho muito mais, então eu oro. Se vocês visitarem a minha casa agora, vocês vão encontrar uma sala especial. E uma irmã resolveu montar para mim. Ali é o meu cenáculo de oração. Não tenho nada que fazer, eu entro lá e vou orar. E eu quero dar uma palavra sobre isso hoje. O texto que eu escolhi para iniciar o nosso assunto de hoje é Mateus, capítulo 26. Eu gosto muito desse episódio
Eu costumo dizer que de vez em quando eu experimento o meu Getsemane. Jesus Cristo experimentou o seu Getsemane. Versículo 36. Em seguida foi Jesus com eles, com os discípulos, a um lugar chamado Getsemane, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. Jesus precisava de oração. Jesus praticou o ministério da oração. Ele praticou com tanta intensidade que os discípulos resolveram segui-lo. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Eu preciso de companheiros de oração. Um dos capítulos do livro fala sobre parceiros de oração. Nós devemos ter parceiros de oração. Irmãos, amigos que possam orar com a gente. Então, Jesus precisava de parceiros de oração. É tão bom quando nós temos um parceiro de oração. Aí, verso 39. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando outra vez e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando-se para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: então, Pedro, nem uma hora pudestes vós vigiar comigo, orar comigo? E continua: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Neste texto, Jesus Cristo mostra para os seus discípulos a importância do ministério de oração. Jesus queria parceiros de oração. Ele entendia que os seus discípulos poderiam ser os seus parceiros de oração, mas eles não estavam dispostos a isso, não. Eles preferiam tirar uma soneca. Muito bem. Há outros 2 textos, que não sei se você colocou aí na transparência, não colocou não. Há outros 2 textos que eu estou citando na introdução da minha palavra essa noite. Jeremias 29, versos 12 e 13, que diz assim: então me buscareis e passareis a orar a mim, e eu ouvireis. Buscar-me-ei e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. A oração é uma busca do Senhor. O segundo versículo que eu quero introduzir no início é ainda Jeremias 33, verso 3. Invoca-me e te responderei. A oração é uma invocação. Invoca-me e te responderei. E anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Vejam vocês a importância da oração na vida do Senhor Jesus Cristo e como a Bíblia mostra a necessidade de orar. Existem 4 instrumentos que Deus deixou para termos comunhão com Ele. Nós buscamos comunhão com Ele, mas o Senhor Deus deixou 4 instrumentos. Quiser anotar? O primeiro instrumento de comunhão com Deus é a palavra. É a palavra, é a Bíblia. A Bíblia.
Por isso nós temos que lê-la constantemente, meditar nos seus ensinos, saber o que Deus está falando conosco, para nós termos comunhão com Ele. O segundo instrumento é a oração. Quando nós oramos, nós falamos com o Senhor Deus, nós dizemos para Deus qual é a nossa necessidade. E nós temos na Bíblia alguns homens que oraram com intensidade. Abraão orou, Moisés orou, Jacó orou, José orou, os profetas oraram sistematicamente. Elias orou para que não chovesse e não choveu, por 3 anos e 6 meses. E ele voltou a orar para que chovesse, e depois de 3 anos e 6 meses, choveu outra vez. E nós sabemos que, como é que ele fez com o servo dele, né? Ele mandava que o servo dele olhasse se tinha algum sinal de chuva. E o servo voltava e dizia, não tem nada não. Mas na 7ª vez ele voltou e disse, olha, não tem sinal de chuva, mas tem um escuro, uma mancha, do tamanho de uma mão, que parece uma nuvem. Aí ele disse, pode ir embora para casa, avisa a Acabe que vai chover. Porque ele tinha certeza que ele estava em comunhão com o Senhor Deus na sua vida de oração. Então, o primeiro instrumento de comunhão é a palavra. É a palavra. Nós temos que ler a palavra constantemente. Nós gostamos de livros devocionais, né? Nós gostamos desses livretos, Pão Diário, tudo mais, né? Mas nada substitui a palavra. Os devocionários servem para ajudar a gente a entender alguns textos da Bíblia, mas não substitui a leitura sistemática, diária da palavra do Senhor, porque é ela que nos leva à comunhão com o Pai. Segundo é a oração, orar constantemente. Se está com vontade de orar, ore. Se você não estiver com vontade de orar, você ore do mesmo jeito. Ore. E pode confessar ao Senhor, Deus, eu não estou com vontade de orar. Eu estou com vontade de dormir, mas ore. Tá bem? O terceiro instrumento, que pode parecer um pouco estranho para vocês, mas Bill Bright examina bem esse assunto e coloca um capítulo sobre isso. O terceiro instrumento, nós, as igrejas tradicionais, não tem muito desse costume. Sabe o que é? Jejum. É. Mas nós nunca necessitamos tanto de jejum como agora, como esse século. Antigamente o jejum era apenas de alimentação, né? Agora não. Bill Bright mostra que nós temos que jejuar de muita coisa. Ele fala até de telefone celular. Jejue em telefone celular, ponha isso na gaveta e pense em Deus, jejue. Porque ninguém mais para. Até aqui dentro da igreja tem muita gente, ó, no celular. Não jejua, rapaz. Do celular, da internet, da televisão. Jejum. Para você ter comunhão com o Senhor. E o quarto instrumento que a Bíblia mostra é o louvor. Louvor. Interessante que Bill Bright, ele diz que o louvor não é cantar. Sim, tem o louvor no cantar. Mas o louvor é algo que nasce de dentro do coração, nasce do coração. É a sua vida, é a sua maneira de encarar a vida. Você louva o Senhor por todas as coisas, né? Louvai ao Senhor por tudo, por tudo. Então, eu quero dar uma palavra bem rápida nesta noite sobre oração. Vamos explorar este assunto um pouco. Se um dia eu tiver uma outra oportunidade, eu falo sobre a palavra, falo sobre jejum e falo sobre louvor.
Mas eu quero falar sobre a oração, porque é a necessidade urgente da igreja. O mundo nunca teve tanta necessidade de oração como agora. Quero tratar nesta noite da oração. Vou fazer algumas afirmações aqui. Através da oração, nós podemos evangelizar o mundo. A nossa oração atinge os confins da terra, atinge outras culturas, atinge os índios. Então vamos orar nisso. Você tem um missionário trabalhando na China, ore por ele. Através da oração, nós podemos abençoar muitos missionários. Não apenas o casal que esteve aqui agora, devemos abençoá-los. Mas muitos missionários que nós nem conhecemos, nós só sabemos por informação que eles estão no campo missionário. Vamos orar por eles. Vamos orar por eles. Através da oração, isso aqui fui eu que coloquei, viu? Porque eu entendo isso e acho que nós estamos precisando disso. Através da oração, nós podemos mudar os governantes corruptos. Sabia disso? Não adianta criticar. Você ore por eles. Eu gosto muito dos 2 primeiros versos de Gênesis. Quando Deus criou o mundo, a terra, e a terra era sem forma e vazia. A terra era um caos, era uma confusão. É como nós estamos hoje. Eu tenho a impressão que nós estamos voltando a ser um caos. Mas diz a palavra, mas o Espírito do Senhor movia sobre a face do abismo. E esse mover do Espírito Santo foi que deu essa coisa maravilhosa que nós temos, que é o nosso planeta. Foi o mover do Espírito. Então vamos fazer isso. A oração, através da oração, nós podemos mudar governo. Vocês estão pedindo isso? Homens corruptos. Esse último que apareceu semana passada aí, né? Esqueci o nome dele. Ele precisa, nós temos que orar, gente. Nós temos esse instrumento na mão. Ao invés de criticar, ficar olhando o jornal e criticando, não, vamos orar. Através da oração, nós podemos, isso aqui eu gosto, nós podemos proteger as nossas crianças, os nossos bebês, desse vírus que está por aí, do mosquito. Vocês têm orado por isso? Senhor, abençoa as crianças. Esses dias eu assisti no hospital de Recife, mocinhas, mães, todas grávidas, passando a mão na barriga, com medo do filho estar doente. Você tem orado por isso? Ou você só critica? A sua oração pode atingir essas crianças, mas não apenas as crianças. A nossa oração, nós podemos até atingir os nossos idosos. Quantos idosos por aí? O Brasil nunca teve tantos idosos como agora, inclusive eu. Quebrei minha bengala ontem, tive que comprar outra hoje. Não posso mais viver sem bengala. Através da oração, nós podemos então proteger nossas crianças e nossos idosos. Há muito assunto de oração. Através da nossa oração, nós podemos trazer, sabe o quê? Então, o que a igreja precisa? O que vocês acham que a igreja está precisando hoje? Quem quer dar o palpite? A igreja do Senhor no Brasil está precisando hoje. Do quê? O quê? Avivamento. Através da nossa oração, nós podemos trazer um avivamento para a igreja brasileira e para a igreja no mundo. João L., metodista,
Wesley e Carlos Wesley mudaram a igreja da Inglaterra de oração. A igreja precisa de um avivamento. Ela não pode mais permanecer como ela está até agora. Gente, eu tenho 58 anos, 9 agora, de ministério pastoral, trabalhando com a igreja. Eu nunca vi a igreja tão morta como agora. Ela está interessada em outras coisas, em prosperidade, em ter carros novos, em ter uma conta boa no banco, né? Não, a igreja está precisando de um avivamento. Então, através da oração, nós podemos trazer um avivamento para a igreja. Vamos começar por nós aqui, pela nossa igreja. Quantos aqui são membros dessa igreja? Levante a mão. Nossa vida. Ó, quantas orações. Vocês estão orando pelo avivamento? Senhor, manda um avivamento para a nossa igreja. Manda um avivamento para a nossa igreja. Satanás está lutando para destruir a igreja. E a oração é um instrumento de guerra contra Satanás. O mundo precisa de oração. Eu quero citar rapidamente 4 tipos de oração que nós temos na Bíblia. Eu gostaria que vocês anotassem, se pudessem, para que vocês pudessem praticar esses 4 tipos de oração. O primeiro tipo de oração é que a gente chama de oração preventiva. O que é uma oração preventiva? Jesus mostra lá em Lucas capítulo 22, versos 39 e 40. Orai para que não entreis em tentação. Vocês oram por isso? Senhor, eu estou orando, eu não quero entrar em tentação. Não deixe que eu entre em tentação. Tire os meus olhos daquelas coisas horríveis que nós temos. Eu não vou no carnaval, mas eu quero saber como é que estão as escolas de samba. Né? É bonito na televisão, é bonito. Mas isso não agrada o Senhor. Ore, a oração preventiva. Você tem um problema para resolver amanhã, ore. Oração preventiva. E o texto que eu dou é este de Lucas capítulo 22, versos 39 e 40. Orai para que não entreis em tentação. No texto que eu li no início, Jesus disse aos seus discípulos, vigiai e orai. Isso é oração preventiva. Para que não entreis em... O espírito, na verdade, está, mas a carne é fraca. Ala, você que gosta, Ala, oração preventiva. Para que a igreja não experimente coisas que ela não deveria experimentar. O segundo tipo de oração que nós temos na Bíblia é a oração terapêutica. Nós temos médicos aqui no auditório, nós temos enfermeiras, todos nós sabemos o que é uma terapia, né? É um processo de cura. E Tiago mexe nesse assunto. Ele diz lá no capítulo 5 da sua epístola, está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Eu tenho conversado muito este assunto com a Alice, a psicóloga, Alice Supino. E aí eu tenho algumas psicólogas aqui agora. Antes de usar o processo, faça oração. A oração pode curar alguém que está com problemas emocionais. Eu não estou combatendo, não, quem quiser usar o sistema. Mas a oração é mais poderosa do que tudo.
ela é terapêutica nesse sentido. Ela cura a alma. Ela cura o interior da pessoa. Faça oração. Eu nunca me esqueço, e vou repetir aqui, o que aconteceu quando o meu filho morreu, o Emerson. Eu estava muito triste, a Nilza, a Marisa, e alguns irmãos me procuraram e disseram, o senhor tem que procurar um psicólogo para botar o senhor em ordem. Eu disse, com todo respeito à psicologia, se Deus não for suficiente para curar a minha ferida, que Ele permitiu que acontecesse na minha vida, da Nilza e da Marisa, então eu não subo mais esse púlpito da igreja. A pessoa ficou aborrecida comigo. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Agora sim, ele entra na oração terapêutica. Ele diz assim, está alguém entre vós doente? Só que ele dá um passinho a mais aqui. Ele diz assim, chame os presbíteros. Não ore sozinho, não. Chame os oficiais da igreja. Chame. E ore. Eu, preparando esse sermão, eu me lembrei de 2 casos aqui que aconteceram ao longo do nosso ministério. O primeiro foi com a filha do Adriano e da Ângela. Os dois estão ali hoje. Lembra? Eu chamei os presbíteros e nós fomos lá na casa do Adriano e nós oramos pela Andréia. Estava com câncer. E Deus operou, curou aquela menina. Ela casou. Ela casou. Os presbíteros da igreja oraram. E puseram as mãos. Alguns tinham medo. Será que isso aqui não é pentecostal? Não, isso não é não. Isso aqui é bíblico. Vamos botar a mão na cabeça dela. E ainda sobre a Andréia, né? Ela queria muito ter um filho. Lembra, Ângela? E ela não tinha filho. E um dia ela entrou com o marido dela, que é o Beto, né? Ali naquela sala. Chorando. Eu não sei se ela tinha perdido, né? Aí eu disse, não, vamos orar. Não sou médico não, mas vou botar a mão na sua barriga. Ali dentro, ali, naquela sala. Botei a mão na barriga dela e orei, Senhor, manda um filho para essa menina. Logo depois, o Beto me telefonou. Ela está grávida. Essa menininha mais velha dela. Gente, a oração tem um poder extraordinário e nós não fazemos uso dela como devíamos fazer. Está alguém entre vós doente? Faça oração. O outro caso foi do Eric. Lembra do Eric? Lembra do Eric? Filho como é? A colega do Manuel lá da Ródia. Como é? Ele estava com câncer também. E nós oramos por ele. Fomos lá na casa dele, Avenida ali, Barbosa, Derbal, não sei se o Ilial foi, o Manuel deve ter ido. E lá nós oramos por ele. E Deus o curou. E ele está por aí. Ele não está por aí hoje, não. É um médico. Hoje ele é médico. Hoje ele é médico. Ele está vindo aqui, não está? Hein? Tá, não tá? Aquele menino foi curado, rapaz. Ele está com câncer. Ou estou rindo isso mesmo? Então, o terceiro tipo de oração que nós temos na Bíblia é a oração terapêutica. Orar pelos enfermos. Orar pelos enfermos. Vocês oram pelos enfermos? E o quarto tipo de oração é a oração restauradora. Eu gosto desse tipo de oração. E eu tenho procurado praticar isso na minha vida. O que é a oração restauradora? Conserta a vida da gente.
E o exemplo que eu trago aqui é o de Davi. Davi pintou e bordou. Não pense que Davi foi bonzinho e direitinho, não. Ele não foi 100%. Ele criou uma série de problemas, inclusive para ele, né? Mandando matar o seu soldado, adulterando com a mulher do soldado. E ele estava arrasado. Aí ele escreve o Salmo 51. Eis que iniquidade eu fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Aí ele conta a situação dele. Ele vira a vida dele no avesso. Interessante isso. Você já virou a sua vida no avesso? Eu já preguei um sermão aqui, hein? Vida no avesso. Porque a gente tem muita coisa escondida aqui dentro. Davi tinha. Até que o profeta deu uma prensa nele. Aí ele virou a vida dele no avesso. Ele disse, eu fui formado em pecado me concebeu minha mãe. E ele vai dizendo. E quando chega no versículo 10, ele faz a oração restauradora, dizendo, crie em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Você já fez essa oração? Você está em ordem com Deus? Seu interior está bem? A oração restauradora. Vou repetir só para, se alguém está marcando, pode marcar. Primeiro, então, a oração preventiva. Ore para que você não entre em tentação. Não entre. Segundo, a oração terapêutica. Está alguém de vós sofrendo? Faça oração, diz Tiago. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e ore. Com imposição das mãos. Eu não estou falando heresia, não. Porque diz que pastor velho depois começa a falar heresia. Eu acho que eu não estou ainda não. Mas chame os presbíteros e orem. Orem. Não tenham medo de pôr a mão na cabeça do doente, não. Depois vem então a oração libertadora. Ah, não, eu não falei sobre a oração libertadora, né? Um outro tipo de oração é a oração libertadora. A oração que liberta. E o texto é extraordinário. O Salmo 116. 116. 116, deixa eu ver aqui. Olha que versículo. Marque isso na sua Bíblia. Não risque, não, o versículo. Marque apenas, viu? Marque. Não é para riscar o versículo. Diz assim, versículo 4. Então invoquei o nome do Senhor. O verbo invocar aí no original dá um sentido extraordinário. Você vai ao Senhor com toda a sua força. Você invoca, você pede, você chama. Invoquei ao Senhor. Ó Senhor, livra-me a alma. Liberta minha alma. Às vezes a gente está com uma série de problemas e não sabe o que é. Falta de uma libertação. Assim. Então, repetindo agora. Oração preventiva, oração terapêutica, oração libertadora, que é o Salmo 116:4, e finalmente a oração restauradora. Eu acho que está na época de nós fazermos esta oração de restauração. Crê em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Sabe uma coisa que eu aprendi nessa segunda leitura do livro? Tocando o Mundo com Oração. Alguém já leu esse livro? Tocando o Mundo com Oração? Já leu? Você toca o mundo com a oração. O mundo está precisando de oração da igreja. Da igreja de São José dos Campos.
precisando. Sabe o que eu aprendi nesse livro? Que a oração do crente, ela tem braços. São os braços que vão alcançar os missionários nos confins da terra. Você pode orar por um missionário que você não conhece. Ele está na África, está na China, está no Japão, ore por ele. A sua oração vai alcançá-lo lá. Ore pelos missionários que estão nesses campos. Ore pelo enfermo que está lá no hospital. Você não pode ir no hospital. Você não pode ir na UTI, não é? Não pode entrar, só pode entrar o pastor. Né? Ah, o pastor pode ir. Mas ore por ele, que os braços da oração vai alcançá-lo lá e vai abençoá-lo. Ore pelas crianças, para que não tenham o VICA. Ore pelos idosos que não podem mais andar. Ore pela salvação deste Brasil. Aí você vai alcançar lá os nossos patriotas lá, compatriotas lá do interior, os índios. Eu achei muito interessante essa visão de Bill Bright. A nossa oração tem braços. Braços que ultrapassam os confins da terra. Porque às vezes a gente não tem estímulo para orar. Ah, por que eu vou orar pela Adriana lá? Ah, as duas ali são Adrianas. Não? Ah, bom. Não, mas não tem problema. Por que eu vou orar para Ana Lúcia? Eu não conheço Ana Lúcia. Eu oro por ela assim mesmo. O braço da minha oração vai alcançá-la, vai abençoá-la. A Adna, né? Adna? Nós somos idosos, né, Adna? Você é um pouquinho mais do que eu. Então, a minha palavra nesta noite, pastor Waldenberg, é sobre a importância da oração. A importância da oração. Nós temos, eu vou terminar agora. Nós temos aquela história bem famosa do cinema aí em frente. Nós queríamos acabar com aqueles filmes pornográficos. Chegou ao ponto de um dia, o Eduardo foi fazer a fotografia de uma noiva que estava entrando e pegou o cartaz pornográfico que estava lá. Lembra? Hein? Ele sabe disso. Pegou um cartaz pornográfico que estava lá em frente. Aí eu fiquei muito aborrecido. E eles colocavam cartazes ali, sabe, na calçada, naquele estilo assim. Eu saí dali, fui lá e meti o pé em tudo, quebrei tudo. Aí a pouco estava assim de gente lá. Muito bem, pastor, muito bem, muito bem. E nós não conseguimos nada. Não conseguimos com o prefeito, não conseguimos com o juiz, ninguém fazia nada. Aí, um domingo, eu fiquei tão aborrecido que eu disse, quem quiser orar para nós fecharmos o cinema, pode vir. Toda segunda-feira, às 6 horas da manhã. Segunda-feira, às 6 horas da manhã, reunião de oração. Ô, rapaz, começou. Quando foi um dia, o dono, não dos cinemas, mas o dono dos filmes, ele pegou o seu Vicente, acho que foi o seu Vicente mesmo, e disse, olha, vou fechar esse negócio aqui. Não vem mais ninguém aqui. E fechou. A oração fechou. Nós toda a vida tivemos vontade de comprar esse estacionamento aí atrás. Para nós aqui, né? Eu falei com o seu, como é que era o nome dele? O dono. Como é que era? Sobral. Eu cheguei lá e disse, pastor, como é que vai? Eu disse, nós estamos orando
para o seu estacionamento piorar. Sabe por quê? Porque nós queremos comprar, o senhor não quer vender? Então, ele disse, não, é que agora não é mais comigo, é com meu filho, né? Meus irmãos, é a palavra que eu queria trazer para vocês hoje. A importância da oração na sua vida, na vida da sua família, na vida da sua igreja, na vida da pátria brasileira. Está ruim? Está. Não tem serviço? Não tem. Vamos orar para Deus remover esses corruptos que estão acabando com a nossa terra. Vamos fazer isso. Vamos fazer isso. E não se esqueçam de que quando vocês oram, os braços da sua oração atingem os confins da terra. E entram em qualquer lugar. Eu espero que de hoje em diante vocês orem por aqueles que estão na UTI, que vocês não podem entrar na UTI. Vocês oram pelos médicos que estão cuidando dos nossos doentes. Agora, a Beth, né? Começa os exames da manhã. Vamos orar. Para que os médicos saibam como proceder no tratamento que vão lhe prescrever. Muito obrigado pela oportunidade desta noite. Que Deus abençoe. Viu? E não se esqueçam. Invoca-me, diz Jeremias, e te responderei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que vocês não sabem. Talvez vocês tenham recebido muitas coisas na vida de vocês que vieram como resultado de suas orações, que vocês não sabem. Nossa, que sorte! Né? Eu falo que é sorte. Nossa, que sorte! Né? Eu ganhei um aumento no meu salário. É sorte? Não, Deus abençoe. Nossa, que sorte! Arranjei um serviço. Não. É Deus trabalhando por vocês. Que sorte! Entrei na faculdade, né, Mateus? Não, Mateus, tem que estudar e o Espírito ajuda você a entrar. Né? Muito obrigado, Deus abençoe. Obrigado pela palavra abençoada do pastor João. Que o Espírito Santo de Deus nos mova e nos conduza à prática da oração preventiva, terapêutica, libertadora e de restauração. Amém? A equipe da oração.
Estamos chegando ao final do culto, mas antes nós vamos convidar a igreja para entoar o hino 488, pedindo a Deus que após o culto encerrado, que todos tenham um retorno para suas casas em segurança, dando a todos nós uma boa noite de repouso, preparando-nos para a semana que começaremos, na companhia e na presença e na autoridade do Senhor Jesus Cristo nas nossas vidas. Vamos ficar em pé para louvarmos o Senhor. Começarmos a praticar o que nós ouvimos hoje e o que nós acabamos de cantar. Bendita a hora de oração. Que tal nós nos juntarmos em dois, virar um para o outro e orar? Começar a orar, começar a colocar em prática a oração preventiva, colocar em prática o que nós aprendemos. Vamos fazer isso. Ela pode ser terapêutica, pode ser libertadora e restauradora, né? Vamos fazer isso então. O 2 a 2, você se junta, ou 3, se for o caso, e um deles ora. Amanhã, a nossa irmã Carol vai começar uma nova etapa na sua vida profissional em Limeira. Precisa dos nossos cuidados, da nossa cobertura de oração. Amanhã a gente vai recomeçar nessa questão de enviar currículos e orar. Que tal a gente orar? Vamos orar. Tá bom? Dá 2 ou 3 no meio da sua oração.
a gente vai impetrar a bênção apostólica no meio da sua oração. Nem é preciso terminá-la. Vamos impetrar exatamente em cima da sua oração. Eu quero convidar o presbítero Domingos e a Laí para nos auxiliar aqui na porta central. O seu Rubens e a dona Luísa na porta lateral. Eu e o pastor João na porta da praça. Tá bom? Vamos orar. Junte-se aí, eu vou juntar aqui com o pastor e o presbítero Eliel. E depois o pastor João vai impetrar a bênção apostólica em cima da nossa oração. Tá bom? E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus Pai, e a comunhão e as consolações do Espírito Santo, sejam com todos neste dia maravilhoso de domingo, e até a volta de Jesus. Amém.